Aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 94. Oi, gente, tudo bem? Nesse episódio, eu vou contar para vocês o que está passando pela minha cabeça. Vou explicar por quê. Por que isso pode ser um motivo de inspiração e uma reflexão para vocês. Eu me comprometi comigo mesmo, não foi com mais ninguém. Eu me comprometi a fazer 100 episódios, completar 100 episódios desse Dose de Energia até 2020, no caso, amanhã. Amanhã é dia 31 de dezembro e eu ainda não cheguei nos 100 episódios. E eu fiquei pensando, mas por que eu tô estagnada? Por que eu parei? Se eu continuo lendo livro, se eu continuo fazendo as coisas que eu gosto de fazer, eu sei que eu tenho um monte de conteúdo, mas por que eu tô bloqueada? Eu não tenho a resposta ainda, não tenho a resposta para isso. Tem algumas ideias, porque o tempo tá mais cinza, porque tá tudo muito mais preguiçoso, aquela coisa, as crianças estão de férias, mas coitados, não tem muita férias, vamos dizer assim, porque a gente não pode fazer nada, não pode sair por conta do lockdown e tudo mais. Então a gente tá limitado, então tá um clima de preguiça aqui em casa. Apesar de acordar cedo, fazer exercício, hoje o Marcelo, meu marido, colocou as crianças para fazer esteira, depois da esteira, meditação, tão bonitinhos fizeram, e para criar neles esse hábito também. Mas voltando na minha reflexão, por que eu não consigo? Então, como eu já falei da preguiça, mas eu acho que o ponto principal talvez seja que eu não esteja tão confiante de que eu tenho algo bom para passar para vocês. É engraçado falar isso, eu sei, apesar de eu adorar fazer o Dose de Energia, tem momentos que a gente se sente não tão bom assim. Isso acontece com muita gente. É conhecido como síndrome do impostor, onde a gente acha que, nossa, quem sou eu para fazer um podcast? Quem sou eu para falar de desenvolvimento pessoal? Quem sou eu? E pensando nisso, eu pensei então em compartilhar essa ideia com vocês, de que muitas vezes a gente se bloqueia porque a gente não acredita na gente, ou vem aquela dúvida muito grande, assim, tipo, da onde você vai falar sobre isso? Por que você? E isso foi uma coisa que eu trabalho já dentro de mim há muito tempo, mas que volta e meia bate em mim. E como eu já li isso, e muitas vezes acaba que eu tenho a consciência, então, de que é isso que está acontecendo. Peraí, Andrea. Só porque você tá um pouco desanimada e na verdade você tem muito conteúdo, vai lá, faça. Eu tento eu mesma me encorajar. E uma coisa que eu faço para voltar a me animar, voltar a ter inspiração, às vezes é ler mensagens que eu recebo de vocês, dos meus ouvintes, falando que gostaram do assunto, que eu percebo que às vezes um ou outro podcast tem mais resultado que outro. Então eu vou buscar mensagens que eu recebi de apoio, falando que teve uma pessoa que falou que maratonou todos os episódios, que gostou bastante do jeito que eu converso. Eu agradeço demais por essas mensagens. E eu te encorajo a fazer isso com todos os serviços e produtos que você usa e escuta. Se você gosta, se você quer mais, ou nem por querer mais, assim, mas elogie, deixe um sinal para aquela pessoa de que ela tá fazendo alguma coisa que você aprecia, que você gosta.
Mas eu também não tô falando isso aqui para receber mensagem de vocês, claro, pode me mandar, mas não é essa a ideia. A ideia é que eu tava, então, ontem, dia 29, conversando com a minha filha e falei, nossa, ainda faltam 7 episódios para eu gravar. E ela, mamãe, você tem que fazer, mamãe. Vai lá e faz. Então aí me veio a ideia, por quê? Por que eu faço as coisas que eu faço? Por que a gente faz as coisas que a gente faz? E se você olhar lá no fundo, não é só porque você quer. Você faz sim pelos outros também. E não só para se mostrar, para ter a aprovação de alguém, mas porque tem alguém, como eu já falei em outro episódio, tem alguém que se inspira em você. Tem alguém que tá ali contando. E ela mesmo falou para mim, depois você vai se arrepender se você não fizer. E ela tá usando palavras que eu falo, palavras que eu uso e que a gente tá deixando os outros, no caso minha filha que tá perto de mim, repetir palavras que eu falo. Então, quanto mais coisas positivas eu puder falar e fazer, e quanto mais eu fizer, na verdade, não é nem tanto falar, mas quanto mais eu fizer, mais orgulho ela vai ter de mim, mais ela vai ver que sim, é possível a gente colocar metas e seguir essas metas. E alcançar essas metas. Então, nesse episódio de hoje, é um episódio desabafo para vocês. E onde eu tô abrindo meu coração, falando sim, passo por momentos de branco, onde que às vezes eu não sei nem por onde começar, parece que eu inventei, que eu não tenho nada para passar, e já tem dias que eu explodo de informações na minha cabeça, que parece que eu não vou ter tempo suficiente de gravar tudo que eu tenho na minha cabeça. E isso é normal, isso acontece com todo mundo. Então, eu resolvi compartilhar isso porque isso está acontecendo com você também. Você pensa, nossa, eu estava tão animada com esse projeto e de repente, não tô mais. E talvez esse não tô mais, nada mais é do que aquele síndrome do impostor, onde você pensa, quem é você para seguir em frente com esse projeto? Quem é você para achar que você consegue fazer isso? Então, escute, veja aquela informação que chegou, mas vai lá, joga ela para fora e continua o teu projeto. Continua porque não existe outro você para fazer aquele projeto, só existe você. Não existe outra Andréia para fazer um dose de energia, só tem eu, gente. Se fizerem um outro podcast, vão ter que chamar de outro nome, não vai ser o dose de energia da Andréia. Entendeu? Então, assim, o teu projeto, as tuas coisas são tuas e tem a tua assinatura, tem o teu jeito de fazer. E vamos deixar que esse síndrome do impostor apareça, mas que ele vá embora também e que deixe a gente continuar os nossos projetos. Então eu sigo firme aí com a ideia dos 100 episódios e não quero aqui só trazer coisas blá 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 para vocês, eu quero sim trazer conteúdo que façam a gente refletir, que façam a gente pensar diferente, ainda mais que a gente está agora terminando o ano e a gente precisa de novas ideias se a gente quer novos resultados. Beleza, gente? Era isso por hoje, ou era isso por agora. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Beijo. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de dose de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!